Com caráter extremamente perfeccionista, a obsessão pelo trabalho e uma grande capacidade de sacrifício fizeram de Jorge Lorenzo tricampeão do mundo na MotoGP. Tá curtindo o conteúdo do canal? Se inscreva para ficar por dentro dos novos vídeos. Jorge Lorenzo Guerreiro nasceu na cidade de Palma em 4 de maio de 1987. Desde a infância, seus pais notaram seu desejo por esportes radicais. Ainda muito jovem, Jorge começou a mostrar interesse por motocicletas e tudo relacionado a elas. Felizmente, seus pais não interferiram e motivaram o conhecimento do filho nessa área. Com apenas 3 anos de idade, teve sua primeira moto. Com 4, participou sem licença numa corrida de motocross do Campeonato dos Baleares. Quando criança, sempre que lhe perguntavam o que queria ser quando fosse adulto, Jorge sempre respondia que seria campeão do mundo na MotoGP. E com toda certeza seria, pois ainda criança começou a vencer várias provas de minicross, trial, motocross ou supermotard nas quais participava. Aos 10 anos já tinha no palmarés 8 campeonatos de Baleares e estreou na sua primeira prova nacional, a Taça Aprilia de 50 cilindradas, que venceu 2 anos depois. Lorenzo estreou no Campeonato Mundial das 125 cilindradas com 15 anos de idade. Um ano difícil, já que sua moto não era competitiva e ele ainda não estava no nível de seus rivais da época, Arnold Weisscht e Dani Pedrosa. Na temporada seguinte só pontuou em 4 corridas, até que no GP do Brasil conseguiu sua primeira vitória no Mundial, tornando-se o segundo piloto mais jovem da história a vencer uma corrida, somente atrás de Marco Melandri. Nessa época foi apelidado de Por Fuera, nos tempos das 125 e 250, onde passava seus adversários com loucas ultrapassagens pelo lado de fora da pista. Em seguida, mudaram para Martelo, que reflete a capacidade de sair em um ritmo insustentável contra seus adversários, e no outro extremo foi apelidado de Manteiga, pelo jeito suave e preciso de pilotar suas motos, e por fim, Espartano, por causa de sua sede de triunfos na guerra. Em 2005, na sua primeira temporada no campeonato de 250, Lorenzo conquistou 4 segundos lugares, 2 terceiros e 4 pódios. Em 2006, assinou com a Aprilia e passou a ser um dos favoritos ao título no campeonato. Se tornou o 10º piloto espanhol a vencer o campeonato de 250 cilindradas. Em 2007, foi mais regular e com menor dificuldade conquistou o 2º título na categoria, com 20 anos de idade. Lorenzo correu nas categorias inferiores com o número 48, mas depois que venceu o título na 250, trocou para o número 99. Ele disse que escolheu o número por nunca ter sido usado por ninguém. Em 2008, Jorge passou a fazer parte da equipe oficial da Yamaha ao lado de Valentino Rossi. Quando foi para a Yamaha, lhe foi apresentada a opção do número 23. Ele negou, e o boato de que o número 23 talvez não lhe traria sorte por ser metade do número 46. O que foi uma boa razão para não usá-lo, já que a relação entre eles não seria cordial, sempre polêmica com frases sarcásticas e entrevistas. Até mesmo dizem que a amizade entre Max Biaggi e Jorge Lorenzo foi uma tentativa proposital de afrontar o Valentino Rossi. O que vocês acham sobre isso? Ele fez um excelente início de carreira na MotoGP. No primeiro GP em Qatar faturou a pole e terminou a corrida na 2ª colocação. Conseguiu mais uma pole na 2ª etapa em Jerez, terminando a corrida em 3º, e no GP de Estoril faturou novamente a pole e sua primeira vitória na categoria rainha. No GP da China, Jorge tomou um hightside violento e como consequência sofreu uma fratura em ambos os tornozelos, mesmo assim correu e terminou em 4ª posição. A temporada de 2008 para Lorenzo estava complicada nessa altura do campeonato, pois caiu por diversas vezes e sofreu algumas lesões, entre elas uma no GP de Laguna Seca. Logo na primeira volta fraturou 3 ossos do pé esquerdo depois de um forte hightside. Nessa queda durante a qualificação em Catalunha, os médicos chegaram a comentar com Lorenzo após a sua recuperação que ele perdeu a memória por aproximadamente 5 minutos devido ao impacto sofrido na cabeça.
Mesmo com alguns percalços, terminou a temporada na 4ª colocação, com 6 pódios, dentre eles uma vitória e 4 poles. Começava o legado de Jorge Lorenzo Guerreiro. Iniciou 2009 com 2 vitórias e mais 2 pódios em 5 corridas. Uma queda durante a classificação em Laguna Seca acabou ocasionando uma fratura no pé direito, contusões nos ossos de ambos os tornozelos e uma lesão na clavícula do ombro direito. Pessoal, no GP de Estoril, Lorenzo apareceu com o design de astronauta no seu macacão e no seu capacete, para celebrar o 40º aniversário do primeiro passo na Lua de Neil Armstrong, que na minha opinião é o design mais bonito que já vi no Mundial. Ah, como eu queria que esse Dainese fosse parar na minha sala. 2 quedas no final da temporada prejudicou sua disputa pelo título, já que estava 50 pontos atrás de Rossi, líder do campeonato. Lorenzo, com 12 pódios, sendo desses 4 vitórias, terminou o campeonato em 2ª colocação. Na temporada de 2010, terminou a primeira corrida em 2º, atrás de Rossi. Corrida dura para Lorenzo, devido a não estar 100% recuperado das fraturas em 2 ossos da mão em um acidente com uma mini-moto. Em Mugello, Rossi quebrou a perna em um sério acidente. Com Vale não estando totalmente apto devido à sua recuperação, Jorge se tornou um dos favoritos ao título, com uma vantagem de 47 pontos após 4 vitórias nas primeiras 6 corridas. Dani Pedrosa, o único piloto que poderia ultrapassar Lorenzo na classificação, quebrou a clavícula durante os treinos, o que fez perder as 2 corridas seguintes e praticamente garantindo que Lorenzo fosse campeão. Em 10 de outubro, ele conquistou seu primeiro título na MotoGP após terminar a corrida em 3º no GP de Sepang, atrás de Rossi e Dovizioso. Lorenzo iniciou 2011 com 4 pódios, incluindo uma vitória em Jerez, sendo beneficiado com uma colisão de Stoner e Rossi. Após terminar em 6º no GP de Assen, Lorenzo terminou as próximas 8 corridas nas 4 primeiras colocações, vencendo 2 delas em Mugello e Misano. A temporada acabou para Lorenzo depois de uma queda em Phillip Island. Ele perdeu a ponta de um dedo e foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida em Melbourne, com cirurgiões capazes de salvar os nervos e tendões no seu 4º dedão da mão esquerda. Sendo a cirurgia um sucesso, nenhuma funcionalidade foi perdida no dedo ou na mão. Essa temporada, quem faturou foi o Casey Stoner. Em 2012, Lorenzo assinou por mais 2 anos correndo pela equipe da Yamaha. Ele estendeu sua liderança no campeonato para 25 pontos ao vencer a corrida à frente de Stoner. Depois de ser eliminado em Assen por Álvaro Bautista e um 2º lugar em Sachsenring, Lorenzo registrou sua 5ª vitória da temporada em Mugello, aumentando sua liderança no campeonato para 19 pontos sobre Pedrosa. Lorenzo finalmente conquistou seu 2º título em Phillip Island, terminando em 2º atrás do vencedor da corrida Stoner. Lorenzo também foi ajudado pela queda de Stoner e lesão no tornozelo em Indianápolis, que forçou ele a se afastar por 3 corridas. Começou a temporada como atual campeão do mundo e lutou com os compatriotas Dani Pedrosa e Marc Marques pelo campeonato. It's quite good that he's got Pedrosa just in front of him, harassing and harrying Lorenzo, because Lorenzo will know that he needs to win this out to the final corner, and he does come through down into turn 1, fires it very hard in there. He's surely going to run it a bit wide, and Lorenzo does come through once more. So hard into turn 1 for Pedrosa. Lorenzo's going to try and fight back into turn 5. Oh, they're going to almost touch as they come through there. Pedrosa forced wide once more by Lorenzo. He just doesn't want to allow the Honda a moment, and again. Ele venceu 8 corridas e terminou em 2º na classificação final do campeonato, com 330 pontos, 4 atrás de Marques. Lorenzo começou a temporada de 2014 caindo no Qatar e terminando em 10º lugar em Austin. Ele alcançou seu primeiro pódio na Argentina. No meio da temporada, em Sachsenring, tinha apenas 97 pontos, 128 atrás do líder do campeonato Marc Marques. Começando a segunda metade da temporada, alcançou 4 segundos lugares consecutivos. Sua primeira vitória da temporada veio durante uma corrida chuvosa em Aragon, sua primeira vitória no circuito.
seguiu essa vitória com uma vitória na corrida seguinte em Motegi. Lorenzo teve uma grande rivalidade com Pedrosa, Marques e Rossi. Ele terminou em terceiro na classificação final do campeonato, atrás de Marques e Rossi, com 263 pontos. Em 2015, pela primeira vez em sua carreira, obteve 4 vitórias consecutivas, em Jerez, Le Mans, Mugello e Catalunha. Estes resultados o colocaram em segundo lugar na classificação do campeonato, 1 ponto atrás de Rossi. Lorenzo terminou em terceiro em Assen, perdendo espaço para Rossi na classificação. Após vencer a corrida, ele terminou em segundo lugar em Indianápolis, antes de somar sua 5ª vitória da temporada em Brno. Ele terminou em quarto lugar em Silverstone em condições de chuva, antes de cair em Misano. No Japão, Rossi aumentou a vantagem do campeonato para 18 com o segundo lugar. Na Austrália, conquistou a liderança na última volta. No entanto, com Rossi em quarto, Lorenzo reduziu a liderança do campeonato para 11 pontos. Reduziu ainda mais a liderança para 7, após terminar em segundo lugar na Malásia. Rossi terminou em terceiro depois de uma colisão com Marques, a quem acusou de trabalhar para Lorenzo, no qual acumulou 3 pontos de penalização. Em Valência, subiu para o 4º lugar na corrida, mas Lorenzo venceu a corrida e levou o campeonato, seu 5º título mundial no geral, por 5 pontos de diferença. Na temporada de 2016, anunciou que deixaria a equipe Yamaha para ingressar na Ducati na próxima temporada. 2 vitórias consecutivas na França e Itália colocou ele de volta na frente do campeonato, apenas para cair para terceiro devido a uma queda de desempenho nas 5 corridas seguintes. Em Misano, Lorenzo bateu o recorde da volta de qualificação para garantir a 64ª pole da carreira, o maior recorde de todos os tempos. Ele encerrou a temporada em Valência não só com o recorde de volta de qualificação e sua 65ª pole da carreira, e uma vitória em sua última corrida com a Yamaha. Na temporada de 2017, já na Ducati teve problemas iniciais para se adaptar à nova moto. Lorenzo fez uma temporada sem vitórias pela primeira vez na categoria rainha, e a primeira desde a 250 cilindradas de 2005, embora tenha conseguido 3 pódios e terminado em 7º na classificação geral. Depois de mais uma abertura da temporada difícil, marcada por uma falha de freio no Qatar e uma colisão enquanto lutava pelo pódio em Jerez, foi anunciado que o contrato de Lorenzo não seria renovado para 2019. Ele então venceu 3 corridas em rápida sucessão, e conquistou a sua primeira vitória da Ducati em Mugello com desempenho dominante. Essa foi a 6ª vitória de Lorenzo no circuito em particular, e quebrou a sua mais longa sequência sem vitórias no MotoGP até essa data. Surpreendentemente, seguiu com uma vitória dominante no circuito da Catalunha, sua primeira vitória consecutiva no MotoGP desde 2016. Fraturando o osso do pé na primeira curva do Grande Prêmio de Aragon, não participou do GP do Japão e Phillip Island. Este foi o início de um período de várias lesões graves, que continuou em seu tempo na Honda. Em 6 de junho de 2018, foi anunciado que Lorenzo se juntaria à Repsol Honda por um contrato de 2 anos, substituindo o compatriota Dani Pedrosa. Apesar de difícil o início da temporada, Lorenzo apresentou evolução positiva na Honda para o seu estilo de pilotagem. No GP da Catalunha, ele eliminou Valentino Rossi, Maverick Viñales e André Dovizioso enquanto fazia uma curva fechada no início da corrida. No GP de Assen, sofreu uma queda durante a primeira sessão de treinos e fraturou uma vértebra que o eliminou da disputa. Posteriormente, ele perdeu as próximas 3 corridas devido a estar em recuperação e, ao retornar, afirmou estar sob coação de dores intensas. Em 14 de novembro de 2019, em uma coletiva de imprensa especial no circuito Ricardo Tormo, perto de Valência, última corrida da temporada, Lorenzo anunciou sua aposentadoria das corridas com 32 anos de idade. Ele terminou a temporada em 19º lugar com apenas 28 pontos, a pior temporada de sua carreira de longe. Foi também a sua primeira época na categoria rainha sem um único pódio, sem ter conseguido sequer um único lugar nos 10 primeiros. Achei correto o Lorenzo se aposentar, pois já estava cheio de lesões e com 68 vitórias dessas 47 só na MotoGP e com 5 títulos mundiais, sendo 3 deles na categoria rainha, George não precisava provar mais nada para ninguém. O espartano deixou seu legado. Curtiu o vídeo? Deixa o like e compartilhe com quem gosta do conteúdo. Comenta também qual piloto vocês querem saber a história. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.